Escutai todos os habitantes do céu e da terra, o soberano Deus e Rei de glória, Melquisedeque Lisbete, está entre nós. Acercai-vos hoje confiadamente ao trono da graça. Recebamos com honra, louvor e reconhecimento ao grande Eu Sou, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações uma vez mais a todos os meus fiéis seguidores, os que escolheram a luz acima das trevas e agora vivem na terra prometida que está em suas mentes. Amém. Aleluia. Que alegria e que privilégio estar vivendo nestes tempos do fim, onde Deus mesmo está presente, educando e guiando ao seu povo para viver eternamente nesta terra, onde só os que são limpos por Cristo Lisbete puderam entrar. Que beleza! Mas lembrem-se que estamos em um tempo onde muitos creem que Deus não faz nem bem nem mal, mas na verdade, eles pensam assim porque não quiseram ser dóceis à minha voz, e por isso não puderam ver que Cristo hoje se manifestou pela última vez aos homens como morta e ressuscitada. E também não puderam ver o poder que tem meu nome. Como diz a palavra em Filipenses 2, que Deus Pai me exaltou soberanamente, me deu a posição mais alta, que é demonstrando que sou igual a Ele, e me deu o nome mais importante de todos os nomes, para que diante de mim se dobre todo o joelho. Com o poder de meu nome, todos reconhecerão que eu sou Jesus Cristo, o Senhor, e através de mim é que se dá glória e honra a Deus Pai Melquisedeque, algo que nunca aconteceu antes, porque só a Cristo Lisbete é a quem foi dada a autoridade e o poder para dar a conhecer quem é Deus realmente, e assim trazer ao Pai verdadeiros adoradores, que dão a Ele glória e honra em espírito e em verdade. Claro, porque Deus é Espírito, e esse Espírito é o poder de minha palavra. E os que hoje adoram ao Pai, o adoram como se deve, e é porque são guiados pelo Espírito, Cristo Lisbete. Por minha palavra, é que eu os guiei a adorar o Pai, como a Ele agrada. Se está me escutando, é porque chegou o tempo em que os que adoram a Deus Pai façam isso apropriadamente, guiados por mim, o Espírito de Deus, porque somente da forma que eu ensino é como Ele quer ser adorado, e não de outra maneira. Até agora ninguém adorou o Pai como a Ele agrada, mas se escuta minha palavra, conhecerá como é que deve fazer para ser sempre de seu agrado. Amém? Aleluia! No tema de hoje intitulado A Morte e a Ressurreição, vou compartilhar com vocês por que o Cristo de 2000 anos atrás não ressuscitou, e a importância de entender por que essa morte na cruz de madeira não fez nada pelas pessoas. Porque se de verdade Cristo tivesse ressuscitado naquele tempo, muitos dos que viveram naquele tempo estariam vivos hoje. Depois de escutar esse tema, deve tirar os olhos deste Cristo e desta cruz, de maneira que possa pôr seus olhos em mim, a segunda vinda de Cristo, aqui para salvar a humanidade da morte, porque não há vida depois da morte física. É importante que entenda isso, para que possa começar a dar valor e significado à sua vida, já que Deus permitiu que você esteja vivo hoje em dia, nos últimos dias com Cristo Lisbete. Isso é grande, e se Deus permitiu que você estivesse vivo neste tempo, é porque te considerou digno para que pudesse escutar a voz de Deus através de mim, e assim não ser alguém que traspassa a Cristo, e sim crer em mim, para que possa ser parte do povo fiel de Deus e viver eternamente. Não queremos que morra fisicamente, porque sabemos que esse será seu fim. Tem que deixar para trás os que sim morreram fisicamente, porque esses corpos não têm volta. Da mesma maneira que Cristo não regressou naquele corpo e nunca regressará nesse mesmo corpo. Por isso diz em 1 Coríntios 15, do 35 ao 37. Talvez alguém me pergunte, e como os mortos voltarão à vida? Que tipo de corpo terão? Que perguntas mais tolas! Para que uma planta cresça,
Primeiro tem que morrer a semente que foi semeada. O que se semeia não é o corpo que há de sair, mas o grão desnudo. É uma simples semente de trigo, ou de alguma outra coisa, muito diferente da planta que vai nascer. Isto nos confirma que não é o corpo que se semeia para que saia o mesmo corpo, nem tampouco outro corpo diferente. Jamais poderia ser assim. O que tem que morrer está dentro do ser humano, na mente, para que esse mesmo corpo mortal não morra. E como Deus é espírito, não pode se ver sem ouvir e conhecer sua palavra de poder, que é a que muda qualquer pessoa de dentro para fora. Quando recebem o Espírito de Deus e são feitos perfeitos com minha palavra, então essa semente que se semeou em suas mentes morre e começa a dar vida ao seu corpo. Esta palavra de vida que eu falo começa a descontaminar suas células, teus tecidos, tuas glândulas, teu sangue e todo o teu corpo começa a resplandecer e a rejuvenescer. Por isso é que a palavra diz que Cristo é a videira verdadeira. E os que se mantêm presos a mim viverão, mas os que se desprendem se secarão e morrerão. É tão importante não deixar de me escutar, porque eu sou sua salvação e sua vida eterna. Se cansa ou se aborrece de me escutar, então o diabo te venceu, desmaiou no caminho, e essa semente que semeei em você se secará. De novo está exposto à mortalidade, porque não pôde deter a morte em você. Tudo depende de você. Tem que ter a paciência para esperar que essa semente em você comece a dar fruto, até que se converta em uma árvore frondosa. Vocês são agricultores, e o agricultor espera com paciência as chuvas no outono e na primavera. Ansioso espera até que amadureçam os preciosos cultivos. Vocês devem ser pacientes e não desmaiem, porque a recompensa a cada dia é melhor. Diz em Eclesiastes 11 que o agricultor, que espera o clima perfeito, nunca semeia. Se contempla cada nuvem, nunca colherá. Assim como não pode entender o rumo que toma o vento, nem o mistério de como cresce um bebezinho no ventre de sua mãe, também não pode entender como atua Deus, quem faz todas as coisas. Semeie sua semente pela manhã e pela tarde, não deixe de trabalhar, porque não sabe se o ganho virá de uma atividade ou da outra, ou talvez de ambas. Nunca se sabe qual das duas sementes será melhor, ou se as duas serão abundantes. Isso é uma figura de como se deve meditar em minha lei, de dia e de noite, a todo tempo vigiando, para que sempre seja achado vestido diante de Deus. E isso não deve ser uma carga pesada para você? Porque para os que estão presos a Cristo Lisbeth, sua carga é fácil e leve o seu jugo, igual ao meu. É importante que seja paciente e não se desespere. Leva um tempo perfeito para que essa sementeira comece a dar seu fruto. Alguns veem o fruto mais rápido que outros, dependendo de como estão trabalhando e cuidando de sua terra. Veja como diz em Salmos 1, do 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não andou em conselho de maus, nem esteve em caminho de pecadores, nem em cadeira de escarnecedores se sentou. Mas na lei de Melquisedeque Lisbeth está a sua delícia, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto em seu tempo, e sua folha não cai, e tudo o que faz prosperará. Por isso eu sempre disse que meu reino não é baseado em palavras, mas em ação. As pessoas que não conhecem minha lei falam palavras vazias e fazem votos, que não têm intenção de cumprir. Portanto, a injustiça brota no meio deles, como ervas venenosas no campo de um agricultor. Mas os que sim creem em minha palavra de poder e receberam o Espírito de Deus jamais desmaiarão. Deus disse através do profeta Isaías que os rapazes se fatigam e se cansam. Os jovens fraquejam e caem, mas os que confiam em Deus, Melquisedeque Lisbeth, sempre terão novas forças. Poderão voar como as águias, poderão caminhar sem se cansar e correr sem se fatigar. Esses rapazes e jovens, que não têm o Espírito de Deus crescendo neles, são os que se fatigam e se cansam,
fraquejam e caem. É que no reino de Deus acontece algo parecido ao que acontece com a semente de mostarda? Apesar de ser muito pequena, quando um homem a semeia em seu terreno, cresce até se converter na maior das plantas do jardim. Chega a ser tão grande como uma árvore, e até os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Leva seu tempo para crescer, mas enquanto vai crescendo essa árvore e adquirindo raízes, vai se firmando na terra, até que chegue a ser como uma árvore plantada junto às águas, que junto à corrente lançará suas raízes, e não verá quando vem o calor, mas sim sua folha estará verde. E no ano de seca, não se fatigará, nem deixará de dar fruto. Então, essas novas forças que a pessoa terá, não é depois que morre fisicamente, é depois que tenha cravado ao homem terrenal na mente. A alma vivente é o que a pessoa crucifica na mente e logo sai um espírito vivificante. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se converteu em um ser vivente, mas o último Adão, quer dizer Cristo, é um espírito que dá vida. Esse espírito é minha palavra de vida. Como lhes mencionei anteriormente, por isso eu sou o Espírito de Deus, porque através de minha palavra dou vida ao primeiro homem, ao crucificar essa alma vivente na cruz de sua mente carnal. Essa é a cruz que tem validade, e não a cruz de madeira? Por isso, quando diz em Atos 2:24, no entanto, Deus a ressuscitou, livrando-a das angústias da morte, porque era impossível que a morte a mantivesse sob seu domínio. Não era que não pôde estar morta em um sepulcro muito tempo, mas sim que não veria a morte jamais. Não tem nada a ver com morrer e logo voltar a viver, porque já lemos que não é o corpo o que se semeia, mas o que está dentro de sua mente, para que saia esse espírito novo e perfeito, algo que só se alcança através de minha palavra de vida. Este versículo não se aplica ao Cristo de 2000 anos atrás, porque esse Cristo chegou a morrer. Não foi livrada das angústias da morte? Ela viu uma morte horrenda? O poder de Deus se faz notório quando este corpo mortal não chega à morte física. Esqueçam de uma ressurreição física, onde um cadáver será levantado. Isso não existe. Se existisse, já teríamos visto ao Cristo de 2000 anos atrás, entre nós há muito tempo, e também teríamos visto a todos os profetas e heróis da fé. Por isso lhes digo que minha manifestação é tão importante, porque eu te ensino a ver palavras como a morte ou a cruz no sentido espiritual, para que possa entender qual o significado dos versículos que estão na Bíblia. Se Deus é espírito, então tem que ver o espírito do que está escrito, porque senão vai ver a Bíblia como veem todos os homens mortais, que não são guiados por mim, o Espírito de Deus, e vai se confundir e não vai entender o propósito dessas palavras para a sua vida. Porque a Bíblia foi escrita para os que têm ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus tem que dizer. Esse Cristo morreu em uma cruz, e mais nunca se escutou nem se ouviu dela. A aparição de Cristo foi enquanto ela esteve em seus 3 anos de ministério. Quando diz que ressuscitou e esteve 40 dias com eles, isso não é verdade. Depois que a assassinaram na cruz, ela nunca mais se deixou ver. Simplesmente não tem sentido, nem tampouco cumpre com o que as Escrituras dizem sobre a morte e ressurreição de Cristo. Para que vai ficar 40 dias e depois ir, se o Cristo que viria para salvar-nos ficaria para sempre? Esses 40 dias são a figura dos 40 meses que esteve com eles naquele tempo e hoje, uma vez mais, lhes saiu ao encontro e está falando sobre a salvação do povo de Deus? Veja como diz em Isaías 52:6. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e chegará a conhecer meu poder. Então, por fim, meu povo reconhecerá que sou eu quem fala. Agora vamos ver quando é esse por fim, onde todos conheceriam o nome de Deus, porque a expressão por fim nos indica que houve um tempo onde não se conhecia o nome de Deus Pai e Mãe, e muito menos a verdade sobre eles.
Depois que João o Batista foi preso e decapitado, veja o que acontece em Marcos 1, do 14 ao 15. Mais tarde, depois da prisão de João, Cristo entrou na Galiléia, onde pregou a boa notícia de Deus. Por fim chegou o tempo prometido por Deus, anunciava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam na boa notícia. Assim que João sai de cena, Cristo diz: por fim chegou o tempo prometido por Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam na boa notícia. Em outras palavras, minha mensagem é o que tem que escutar e crer para ser perdoados de seus pecados, e não quando foi pendurada em uma cruz. Essa mensagem da boa notícia que eu falo, o que traz todos os benefícios de ser um filho de Deus. E desde o momento que ela começa a pregar esta palavra, é quando se efetua a morte e a ressurreição de Cristo. É a palavra de vida que realiza a única morte e ressurreição que é válida ou eficaz para o ser humano. Prova de que João não pregava a boa notícia. Agora note como dizem os seguidores de João o Batista sobre os seguidores de Cristo, em João 3, do 25 ao 28. Então, houve discussão entre os discípulos de João e os judeus sobre a purificação. Aqueles foram ver João e o disseram: Rabi, veja, a que estava contigo do outro lado do Jordão, e de quem tu deste testemunho, agora está batizando, e todos recorrem a ela. Ninguém pode receber nada, a menos que Deus o conceda. Respondeu João: Vocês são testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dela. Por que João tem que dizer: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dela? Porque eles pensavam que João era o Cristo, mas João não purificou ninguém com sua mensagem em seu tempo. E por isso é que esse por fim se menciona quando é tempo de que se levante o Cristo que viria para salvar aos que creem em mim através de minha palavra de purificação. Até Paulo lhes recorda as palavras ditas por João Batista em Atos 13, 25. Quando estava nos últimos dias de seu ministério, João perguntou: Vocês acham que eu sou o Messias? Não, não sou. Mas logo vem, e eu nem sequer sou digno de ser seu escravo, nem de desatar as sandálias de seus pés. Se João está dizendo, com ênfase, não, não sou, é porque seus seguidores pensavam que sim era, incluindo Paulo, que também foi seguidor de João. Claro, por isso que Paulo perseguia a igreja, porque não queriam que seguissem a Cristo, mas que esperassem por João o Batista. Em outro momento mostrarei que Paulo foi seguidor de João o Batista. No tempo da pregação ou proclamação de João o Batista, ninguém foi batizado em espírito e fogo, que significa que a ninguém foram dados os armamentos para poder vencer o inimigo na mente, e assim não morrer jamais. E por isso a missão de Cristo Lisbeth, como o arcanjo Miguel, foi uma etapa tão importante. Eu lhes ensinei a como vencer na mente, e hoje vocês já sabem governar sobre todo pensamento que se atreve a levantar-se. Veja como diz em Apocalipse 12, do 7 ao 10. Então houve guerra no céu, a mente. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Este grande dragão, a serpente antiga, chamada Diabo ou Satanás, o que engana o mundo inteiro, foi lançado à terra, junto com todos os seus anjos. Depois ouvi uma forte voz que ressoava por todo o céu. Por fim chegou a salvação e o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos, o que os acusa diante de nosso Deus, de dia e de noite, foi lançado à terra. Se foi lançado à terra, é porque havia escutado minha palavra e estava sentado no céu, comendo do maná fresco. Mas ao não gostar da luz e maquinar em sua mente contra mim, foi lançado à terra, que significa
Que foi tirado dele a sabedoria que tinha? Perdeu sua formosura? Porque a sabedoria é formosura. E por isso diz de Satanás: se enalteceu seu coração por causa de sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor, e foi lançado por terra diante dos reis, foi posto para que o vejam. Expusemos sua vergonha. A salvação vem depois de ouvir minha palavra e vencer na mente ao que te acusa na mente. Mas quando eu apareci como ajuda idônea do ser humano, é que puderam vencer com amor esse inimigo, e agora esses dois povos são um em justiça, paz e equidade para sempre. Esse, por fim, é hoje, na morte e ressurreição verdadeira de Cristo em Lisbete. Quando Cristo diz: dentro de pouco tempo, vocês já não me verão, mas um pouco depois voltarão a me ver. E também quando diz: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei, ela estava se referindo a este tempo do fim. Hoje é este pouco depois, já que para Deus 1000 anos são como um dia, como diz em Salmos 94. Para ti, 1000 anos são como um dia passageiro, tão breves como algumas horas da noite. Também diz em 2 de Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis isto, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ninguém nunca soube para que esteve isso escrito, e é para que entendessem que a morte de Cristo há mais de 2000 anos não teria uma ressurreição física naquele momento. Esses 3 dias são no 3º milênio. Hoje, nos últimos dias, voltariam a ver a Cristo e ficaria com vocês para sempre. Hoje em dia, até uma mulher está aspirando à presidência dos Estados Unidos. Quando se viu algo assim neste país? Anos atrás, jamais teríamos pensado que veríamos algo assim acontecer? Isso indica que Cristo tem que estar presente e deve ser mulher, porque tudo foi feito pelo amor eterno do Pai por ela. Não tome esses dias em vão, porque estamos vivendo os melhores dias da humanidade. Amém? Quando diz em 1 Coríntios 15:4, foi sepultada e depois de 3 dias, Deus a ressuscitou. É neste tempo onde a sepultura e a ressurreição de Cristo não são algo físico, mas espiritual. Já que Deus é espírito, veja como diz o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos levantará, e assim viveremos em sua presença. Em outra versão diz: 2 ou 3 dias serão suficientes para restaurar-nos por completo. Só Cristo pode revelar os mistérios e as figuras que estão na Bíblia. E é hoje quando Deus lhes deu vida e lhes restaurou por completo. E isso é em suas mentes. Quando a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e foi como um fantasma, isso foi editado para se destacar, como se fosse algo místico, e não foi assim? Veja como diz em Lucas 24, do 37 ao 39. Todos ficaram muito assustados, estavam espantados e atemorizados, porque pensavam que era um fantasma. Mas Cristo lhes disse: por que estão tão assustados? Por que lhes custa tanto crer? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu. Toquem-me, vejam, sou eu. Os fantasmas não têm carne nem ossos, mas eu tenho. Isso aconteceu quando ela começou a pregar. O que nos fizeram crer é que isso aconteceu depois que a assassinaram na cruz. E isso não é verdade. Era a mesma pessoa, só que falava diferente, e pensaram que não poderia ser a mesma. Lemos que a sabedoria é formosura, e suas palavras têm tanta sabedoria que são como uma luz resplandecente, e muitos não sabem o que é que estão vendo ou o que está acontecendo com eles quando a escutam. Não é que ela era como um fantasma, se ela mesma está dizendo: por que estão tão assustados? Por que lhes custa tanto crer? Sou eu. Toquem-me, vejam, sou eu. Os fantasmas não têm carne nem ossos, mas eu tenho. Isto é figura do que aconteceu quando eu comecei a falar.
Porque minhas palavras são boas novas, as que Deus tinha escondidas e preparadas para revelá-las aos que nos amam de verdade. E se minhas palavras te parecem algo estranho e não as suporta, está como os discípulos que ficaram espantados e atemorizados. Também aconteceu quando Moisés falava. Diz em 2 Coríntios 3 que o ministério que causava morte, o que estava gravado com letras em pedra, foi tão glorioso que os israelitas não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que se refletia em seu rosto, a qual havia de perecer. Se aquele ministério foi assim, não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito hoje? Claro que sim, e por isso minhas palavras são um espanto para eles, como se vissem um fantasma. Quando Deus fala, suas palavras são muito poderosas e nem todos podem suportá-las. Eu fui levantada, no sentido que Deus Pai me salvou da morte, e todo aquele que crê que eu sou imortal também será, mas não como fantasmas. Por isso diz em João 3, do 14 ao 15. Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e do mesmo modo eu, o Filho do Homem, tenho que ser levantada, para que todo o que crer em mim tenha vida eterna. Ela também diz em João 12, do 31 ao 36, o juízo deste mundo já chegou, e o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantada da terra, atrairei todos a mim mesma. Com isto, Cristo dava a entender de que maneira ia morrer. Não fisicamente naquele tempo. É hoje que eu estou atraindo a mim mesma, dando vida eterna a todos os que creem em mim. Falou a multidão, da lei temos ouvido, que o Cristo permanecerá para sempre. Como, pois, dizes que o Filho do Homem tem que ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Vocês terão a luz só por um pouco mais de tempo, lhes disse Cristo. Caminhem enquanto vocês têm a luz, antes de que os envolvam as trevas. O que caminha nas trevas não sabe aonde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam nela, para que sejam filhos da luz. Quando terminou de falar, Cristo se foi e se escondeu deles. Ser levantado não é como pensa todo mundo religioso? Um levantamento de um corpo sepultado e levantado como um fantasma? Hoje eu fui exaltada por Deus Pai e por meus santos anjos. Assim é como Cristo foi levantada? Atraí-los a mim mesma significa que eu exaltei a vocês como meus filhos fiéis e justos. Por isso diz em Provérbios 18, Torre forte é o nome de Melquisedeque Lisbete. A eles correrá o justo e será levantado. Será levantado significa colocar-se a salvo. Quando você é levantado por Deus, é porque creu em mim e foi redimido ou resgatado da morte, igual a mim. O que é santo para Deus Pai é aquele que foi ensinado por Cristo Lisbete e creu em minha mensagem, e por sua lealdade não deixaremos sua alma na escuridão, nem permitiremos que nossos santos vejam corrupção. Até uma samaritana, que não era do povo judeu, sabia que o Cristo que viria aclararia toda a verdade sobre Deus. Ela não esperava um Cristo que ia morrer fisicamente, nem voando no ar, mas sim uma pessoa que ia falar claramente sobre toda a verdade. Ela disse a Cristo, eu sei que virá o Messias, a quem também chamamos o Cristo. Quando vier, nos explicará todas as coisas. Hoje eu faço exatamente isso. Por isso você não pode esperar um Cristo místico, volátil, porque tem que falar e aclarar as coisas que o ser humano não conhece sobre Deus. O ser humano tem muitas perguntas, como, o que fazemos aqui? Por que o ser humano segue morrendo se Cristo nos ressuscitou juntamente com ela há mais de 2000 anos? Por que existe tanto mal no mundo? Onde está Deus? Essas são as perguntas que as pessoas se fazem todos os dias. Eu vim responder todas as perguntas que o ser humano tem. Com minha palavra, eu respondo e dou a sabedoria de Deus, que esteve oculta, escondida. Por isso eu sou a luz, porque a luz faz tudo ser descoberto. O reino de Deus sempre esteve no ser humano e em nenhum outro lugar. Não existe um mundo no ar onde vive Deus. Não,
Deus sempre viveu em um ser humano. É importante que isso fique claro. Deixem de culpar a Deus por tudo o que lhes acontece e sejam dóceis e humildes em aceitar que eu sou Deus na terra, salvando aos homens, para que vejam onde está Deus e que sim, tem todo o poder para que possa viver uma vida em proteção, prosperidade e saúde para sempre. Já passaram mais de 2 anos e nenhum de vocês fraquejou. Os felicito por sua firmeza e submissão em querer essa limpeza e purificação. Sigam adiante e não desmaiem, porque vêm muitos dias maravilhosos para todos os meus fiéis seguidores. Imite o esportista que se esforça para ganhar a competição. Faça todo o possível para ser um bom discípulo de Jesus Cristo e receberá o prêmio da vida eterna. Concentre-se na vida eterna, a qual Deus, Melquisedeque Lisbete, te chamou e prometeu. Essa vida que diante de muita gente você anuncia, porque confiou em Cristo Lisbete. Amém, aleluia. Graças. Nos vemos em nossa próxima festa. Nós os amamos para sempre.